Próximo versículo. Sempre temos que ver o contexto. Pois folgo muito quando os irmãos vêm dar testemunho da tua verdade, como tu andas em verdade. Andar em verdade. O que é andar em verdade? É crer no Evangelho. Vou provar isso daqui a pouco. Caminhar na verdade é sinônimo de crer no Evangelho da graça. Amém? Não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Vou deixar isso por agora. Eu li o contexto e você viu por que Gaio prosperava. Porque ele caminhava na verdade. Alguns generalizam e dizem, andar na verdade é andar na palavra de Deus. Veja, eu acredito na palavra de Deus. E creio que a palavra de Deus é a inspiração de uma ideia, mas é inspiração palavra por palavra. Eu já disse isso antes. Eu acredito que de Gênesis até o Apocalipse, até o último versículo de Apocalipse, tudo é inspirado. Mas dizer que andar na verdade é andar na palavra é generalizar. Até a lei era a palavra de Deus, naquela época. Andar na verdade é caminhar no Evangelho, eu vou provar. Vamos ao incidente na vida de Pedro e Paulo. E Maria. Maria não, Pedro e Paulo. Ok, Pedro e Paulo. Quantos sabem que Pedro foi salvo antes de Paulo? Paulo foi salvo depois da morte e ressurreição. O primeiro encontro que Paulo teve, Jesus já estava à destra do Pai. Pedro caminhou, dormiu, gastou tempo, viu os milagres de Jesus por 3 anos e meio. Amém? Foi Pedro. Pedro foi aquele que foi usado para trazer o evangelho para o centurião romano, Cornélio, e toda a sua casa foi salva. Esse foi Pedro. Pedro foi aquele que se levantou em Atos 15 em defesa do Evangelho da Graça. E mesmo assim houve um momento na vida de Pedro que Paulo teve que repreendê-lo. Uau! Veja aqui. Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios com medo dos que eram da circuncisão. Versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo ficou diante de Pedro e disse para ele, você é hipócrita. Uau! Você me escuta? Vejamos agora o verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, de acordo com a verdade, o que estava errado era somente uma refeição, uma comida. Ei, é só uma comida. Mas Paulo não negociava quanto à comida. Amém? Ou seja, Pedro comeu talvez bacon antes dos crentes judeus chegarem. Quando eles chegaram, parou de comer bacon. Seja o que fosse, o evangelho estava em perigo. E ele não estava andando de acordo com a verdade do evangelho. Pedro foi a um prostíbulo? Pedro conspirou para matar alguém? Claro que não. Foi só uma comida. Mas Paulo viu que não estava seguindo a verdade do evangelho. Quais as palavras gregas para não andar de acordo? Outra versão diz assim, mas quando vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, ele repreendeu Pedro. A palavra grega é ortopodos. Não andar retamente é ortopodos, de onde vem a palavra ortopédico. Orto quer dizer ficar ereto, podos vem de pé, caminhar, caminhar ereto. Vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Não caminhava segundo a graça. E a Bíblia diz, em Salmos, não negará bem algum aos que andam em retidão. Naquela época estavam sob a lei. Na graça, caminhar em retidão é crer na graça. Caminhar na graça de Deus. Vocês me escutam? Estão aprendendo? Ok, voltemos para 3 João. Quando você anda na verdade e crê no Evangelho, você prospera.